Deus é bom em todo tempo, maravilhoso Jesus. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Williams, minha querida esposa Célia. Nós estamos aqui diretamente da cidade de Sorocaba, na igreja Verbo da Vida. E nós vamos, a partir de hoje, o nosso primeiro culto ao vivo online, e todas as quintas-feiras, e às 20 horas, e todos os domingos, às 19 horas, a gente vai estar compartilhando a palavra de Deus online, tá bom? Então o Senhor tem feito muitas coisas em nossas vidas, e eu quero compartilhar para você também, para que você possa viver o mais de Deus, de uma forma profunda, uma forma íntima, conhecer o Senhor de fato. É possível sim, e além do que apenas ler a Bíblia, mas que a palavra de Deus ela se torne verdade dentro de você, tá bom? O Senhor Jesus enviou o Espírito Santo para isso, e nós vamos te ensinar a usufruir do poder do Espírito Santo, das verdades das Sagradas Escrituras, tá bom? Enquanto isso, vai compartilhando aí. Já está ao vivo aí? Tá ok? Aqui para mim não apareceu ainda aqui. Deus é bom. O nosso foco nessa noite é, mais uma vez, compartilhar a palavra de Deus com você. E eu tenho algo precioso, algo especial da parte de Deus para o seu coração. Ok? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Caio. Glória a Deus. Tenta acessar aqui, por favor. Aleluia, maravilhoso. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado pelo Espírito Santo que foi derramado no nosso coração. Muito obrigado por todas as coisas que você já fez através de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque os nossos pecados foram perdoados. E agora, Pai, pelo teu sangue, o sangue de Jesus, nós somos justificados. E muito obrigado, Senhor, pela pessoa do Espírito Santo morando dentro de nós. Que nessa noite, Pai, nós abrimos o nosso coração e desejamos tudo o que você tem para nós nessa noite. Obrigado, Senhor, porque você nos abriu um relacionamento profundo. Obrigado, Senhor, pela pessoa do Espírito Santo que está nos conduzindo a toda a verdade, conferindo poder ao nosso espírito e nos fortalecendo, Pai, nos transformando de glória em glória na mesma imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Te amamos, te louvamos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Maravilhoso Jesus. Mais uma vez, para você que está se conectando agora, deixa eu receber aqui os irmãos, vou falar aqui alguns nomes, tá bom? Enquanto isso, vai compartilhando, se prepara, nós vamos ter uma palavra poderosa de Deus para transformar, impactar a sua vida, tá bom? Então a gente já tem alguns conectados aqui. Camila, seja bem-vindo, graça e paz. A Cledilma, boa noite. A Dani, graça e paz. Simone, alguns irmãos aqui da nossa igreja, a Flávia, Lio, enfim. Glória a Deus. Enquanto isso, vai compartilhando aí. Ainda dá tempo, nós vamos aí para aproximadamente 30 minutos, 40 minutos compartilhando a palavra de Deus. E eu preciso da sua atenção, que você esteja conectado de coração, tá bom? Fala com Deus de todo o seu coração que realmente você quer ouvi-lo nessa noite. E eu sei que você vai ouvi-lo, vai ficar marcado o seu coração, essa noite a sua vida vai ficar marcada, tá bom? Enquanto a gente não começa ainda a palavra, eu também quero compartilhar com você sobre as nossas redes sociais. Nós temos o Facebook, que é por onde está sendo transmitido. A gente também fez se eu posso falar assim, a inauguração do YouTube, já tem um vídeo lá poderosíssimo. Eu falei, nesse vídeo eu falo sobre uma profecia, algo que Deus, eu vi um homem de Deus falando e chegou até mim e eu postei essa profecia, uma palavra viva da parte de Deus. E enquanto eu estava lá falando isso, a profecia fala sobre uma intimidade com Deus, fala de um relacionamento mais profundo. E enquanto eu estava falando isso, o poder de Deus veio sobre a minha vida e sobre aqueles que estavam conosco naquele momento. E pessoas estavam assistindo também de suas casas, foram poderosamente tocadas pelo Espírito Santo. A manifestação da presença de Deus era como se o próprio Jesus estivesse ali em pessoa falando com elas. Foi algo impressionante. Está lá gravado no nosso YouTube, e tudo que a gente fizer aqui também, todos os domingos e quintas-feiras, a gente vai deixar compartilhado essa palavra, tá bom? Então não perde, acessa aí os nossos canais, as redes sociais, Facebook, YouTube, também tem o Instagram.
não é? Instagram, @Verbo da Vida Sorocaba, Facebook, muito fácil, é só colocar Verbo da Vida Sorocaba, e no YouTube também, mesma coisa, Verbo da Vida Sorocaba, tá bom, queridos? Glória a Deus, o Senhor é muito bom, maravilhoso Jesus. Vamos lá, vamos compartilhar a palavra de Deus. Eu já venho de uma sequência de ensinos para a nossa igreja, né? E eu quero externar esse ensino também. Algo maravilhoso, poderoso e muito profundo da parte de Deus. O Senhor, esses dias, me falou sobre um tema que eu gosto de falar bastante, né? A oração em outras línguas. Algumas igrejas acreditam, outras não. As que acreditam, talvez não sabem da poderosa operação do falar em outras línguas. Mas eu tenho praticado, eu vi outros homens de Deus praticar bastante essa oração, como por exemplo o irmão Kenneth Reagan, não é? Que é o fundador do Rema, uma escola maravilhosa, interdenominacional, que logo logo vai chegar aqui também na cidade de Sorocaba. E ele fala bastante sobre essa oração em outras línguas, inclusive tem um livro, eu não estou com ele aqui, mas eu já li algumas vezes, já indiquei para outras pessoas também, não é? Línguas, o propósito após o Pentecostes. E as pessoas estão praticando isso, né? Eu observei vida de homens que praticaram isso. Eu observei, em primeiro lugar, a própria palavra, homens que praticaram também o falar em outras línguas. E eu vi uma mudança incrível, por exemplo, começando aqui com a palavra de Deus, na vida do apóstolo Paulo. Ele disse em 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 18, dou graças a Deus. E ele não disse por orar em línguas apenas, mas por orar mais. Então era um homem de muita oração em outras línguas, e você observa o resultado da vida dele. Ele escreveu praticamente mais do Novo Testamento. O inferno tentou paralisar a vida dele, né, com tribulações, com perseguição, com espada, com fome, com nudez. Ele fala tudo sobre isso, né? Quem nos separará do amor de Deus? Será perigo, fome, espada, nudez. E você começa a ver o que ele passou. Então o inferno veio contra ele por causa das verdades que ele carregava, mas o mais impressionante é que o inferno não pôde paralisá-lo, não é? Ele sobressaía de cada situação mais do que vencedor, não é? Por causa da revelação que ele carregava no coração da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem um foco que é o Senhor Jesus Cristo. Então o homem que disse, dou graças a Deus que oro em línguas mais do que todos vós, e você começa a estudar na palavra de Deus sobre essa linguagem sobrenatural, criada pelo Espírito Santo no nosso interior e falada por nós, de uma forma tão simples, de uma forma tão tranquila. Você vai aprender nessa live e em outras também, tá bom? A gente vai aprender o que a oração em línguas como aconteceu na igreja, como aconteceu o início, quais os resultados que isso trouxe, não é? Na vida do apóstolo Paulo, por exemplo, na igreja também orava em outras línguas, e o passar do tempo, o que aconteceu com a igreja, tá bom? Em Atos dos Apóstolos. Mas eu quero começar lembrando você em Atos. Atos, quando nós lemos Atos, escrito por Lucas, não é? Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, a gente vê aquela igreja impressionante, não é? Os mortos ressuscitavam, os leprosos eram curados, os cegos, os olhos dos cegos eram abertos, a sombra de Pedro curava. Imagina um homem, aquele homem que seguiu Jesus, Pedro, que Jesus o escolheu, né, como discípulo, mas no final daquele treinamento ministerial ele estava negando a Jesus. Ele disse que não conhecia Jesus, não fazia parte daquele povo. Eu não sei nem do que você está falando. E depois que ele recebe o Espírito Santo vem sobre ele, ele já começa a vida de uma forma impressionante, pregando com ousadia aquilo que ele estava tentando fugir. E agora ele está de frente, pregando a palavra com toda a ousadia, a unção do Espírito Santo sobre ele. E ele descobriu que a presença de Deus, essa manifestação da presença, a unção do Espírito Santo, poderia se multiplicar de uma forma extraordinária. E é o que ele fala na carta, a graça e a paz, ou a capacitação sobrenatural de Deus, se multiplicando na sua vida através do conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele chegou a um ponto, queridos, em que a sombra dele curava,
E isso não era uma vez e outra, isso acontecia praticamente sempre, ao ponto de trazer pessoas de outra cidade, colocavam ela nas ruas, deitadas. Imagina isso, um homem que conseguiu tocar na glória de Deus de tal maneira, um homem que conseguiu entender a revelação de Jesus Cristo de tal maneira, que ele andava pela rua e a sombra dele curava. Por onde ele passava, as pessoas eram curadas, não é? Glória a Deus, aleluia. Então você começa a ver um pouco Atos dos Apóstolos, e eu quero começar aqui usando as palavras de Jesus, né? Se você tem a sua Bíblia aí, e você quiser acompanhar com a gente em Atos, no capítulo 1, as próprias palavras do Senhor Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. Jesus disse assim em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, bem conhecido da igreja: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então Jesus passou aproximadamente um ministério de 3 anos, ensinando, pregando a respeito do reino de Deus, e o Espírito Santo estava sobre ele, para curar, libertar, proclamar liberdade aos cativos. E por onde Jesus andava, ele fazia o bem, não é? Toda sorte, irmãos, de doenças eram curadas, os mortos ressuscitavam. Era algo impressionante que estava acontecendo ali em Jerusalém através de um homem chamado Jesus. Muitas dúvidas foram levantadas a respeito desse homem. É realmente o Filho de Deus? Mas como alguém tão simples? Não é o filho de Maria, de José? E ele fala, Deus é o pai dele? Muitas dúvidas se levantaram a respeito de Jesus. Mas os sinais, os milagres testificavam quem ele realmente era. Até que o ministério dele chega ao fim. Ele vai para a cruz, não mataram Jesus, Jesus se entregou, ele foi, porque era o plano de Deus, era o propósito de Deus as pessoas não sabiam, mas o propósito era para perdoar os nossos pecados, não é? Nos dar a nova natureza, mesma natureza de Deus, e nos dar o poderoso Espírito Santo, para fazermos parte da família de Deus e andar como Jesus andou. Então ele morreu na cruz, ressuscitou, ficou ainda 40 dias aparecendo para muitos irmãos. Cerca de 500 pessoas viram Jesus depois de ressuscitado. Maravilhoso isso, eu acho isso fantástico. Ele entrava nas casas quando elas estavam fechadas, né? Todo mundo dentro de casa, ele simplesmente aparecia ali, sumia dali. Ele fez ainda muitos sinais que a Bíblia não registra quais os sinais que ele fez. Mas a Bíblia diz que ainda ele fez muitos sinais, né, maravilhosos, para testificar, para ficar muito claro toda a palavra que ele tinha ensinado e realmente quem ele era, o Filho de Deus, não é? E aqui em Atos, ele está agora, Lucas escrevendo aqui o 1º capítulo, registrou as últimas palavras de Jesus. Jesus apareceu para os 500 irmãos, pediu para eles irem para um determinado lugar, e dali Jesus daria as últimas instruções que você vê em Marcos, Lucas e João, as últimas instruções de Jesus: ide por todo mundo, pregai o evangelho, aquele que crê e se batizar será salvo, façam discípulo de todas as nações, ensinando a guardar a tudo que eu vos ensinei. Mas Lucas detalha algo em que nos evangelhos não foi detalhado. Uma palavra específica de Jesus quando ele disse: olha, não se ausentem de Jerusalém, fiquem esperando pela promessa do Pai. Essa promessa estava registrada em Joel, né, no capítulo 1, no capítulo 2, falando que desceria o Espírito Santo desceria sobre toda a carne. O povo judeu entendia muito bem sobre isso, porque o povo judeu conhecia a história dos seus antepassados, não é? O Espírito do Senhor, irmãos, quando vinha sobre um homem, ele fazia coisas impressionantes, ele fazia coisas extraordinárias, coisas que nenhum homem conseguiria fazer. Ele veio sobre Davi, um jovem apenas de 16 anos. Esse jovem, quando o Espírito Santo veio sobre ele, ele conseguiu derrotar um leão, ele conseguiu derrotar um urso, ele conseguia, pegar as missões que o rei dava para ele, e ele conseguia duplicar aquela missão. O rei dava
uma meta, de um resultado, e por causa do poder do Espírito Santo, ele dobrava aquela meta. Foi até que cantaram a respeito dele, sabe? Olha, Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. O segredo realmente era o Espírito Santo, o segredo era a unção do Espírito Santo sobre a vida dele. E quando essa promessa do Espírito Santo, do Senhor, feito pelo profeta Joel, disse: o Espírito do Senhor descerá sobre toda a carne. Era algo impressionante, era algo realmente admirável, era algo de se pensar, era algo de estremecer o coração. Como assim? O Espírito do Senhor que veio sobre alguns, sobre apenas os reis, sobre os profetas apenas, sobre os sacerdotes apenas, agora vai vir sobre todos, toda a carne. Essa era a vontade de Deus, essa é a vontade de Deus. E foi justamente o propósito de Jesus aqui na terra. Não foi apenas fazer milagres e mostrar que ele era o Filho de Deus, mas além disso, além de amar as pessoas através dos milagres também, foi dizer: olhem, essa posição de autoridade que eu estou, Adão perdeu, mas eu quero restituir para vocês. Assim como eu andei, vocês também deverão andar. Aqueles que creem em mim farão o que eu faço, e uma obra maior ainda fará. Que coisa maravilhosa. E Lucas registra aqui em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e agora não é mais eu que serei a testemunha na terra, agora é vocês que serão a testemunha na terra. Isso é maravilhoso. Fica lá em Jerusalém, rápido, logo logo essa promessa vai se cumprir, do Espírito descer sobre toda a carne. Queria dizer, por isso que eu tenho falado bastante nas lives, sabe, no meu contato pessoal com as pessoas que eu tenho pastoreado, sobre a necessidade de um relacionamento íntimo com Deus, de você não apenas se confortar, se conformar só o fato de vir para a igreja, assistir um bom culto e ir para sua casa feliz da vida, como se isso fosse o bastante. Foi aberto algo para nós muito mais do que vir para a igreja e receber uma boa palavra. Foi aberto para nós andarmos com Deus, andarmos com a pessoa do Espírito Santo, conhecer o Senhor Jesus de Nazaré de uma tal forma que ele disse: você será minha testemunha. Sabe o que é ser testemunha? Não é alguém apenas que fala, é alguém que tem evidências, é alguém que tem provas, é alguém que tem como provar o que você está falando é a verdade. E essa foi a proposta de Deus. Vocês vão receber o Espírito Santo, receberão o poder que vai vir sobre vocês, e vocês vão ser a minha testemunha. Em Atos, no capítulo 2, a gente vê quando 10 dias se passaram. Oh, glória a Deus, eu estou muito empolgado com a palavra de Deus. Eu sei naquele em quem eu tenho crido, eu sei o que eu estou vendo com os olhos da fé, e eu sei aonde os filhos de Deus irão chegar. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Em Atos, no capítulo 2, 10 dias se passaram, e aqui mostra a promessa se cumprindo. Todos já se lembram, mas vamos ler, é um texto maravilhoso. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa. Aquele som encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Isso aqui era uma visão que eles estavam tendo, né? Como línguas de fogo estava pousando sobre cada um deles. Todos, diz a palavra de Deus, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aquilo que Jesus falou, aquilo que Deus falou através do profeta Joel estava acontecendo exatamente aqui. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. E aqui, queridos, você começa a ler Atos. Se você faz tempo que leu Atos, eu quero incentivar você a ler o que se segue aqui para frente. Pelo tempo hoje não dá para a gente compartilhar muita coisa aqui, mas você vai ver o que aconteceu na igreja. Quando o Espírito Santo veio,
o amor de Deus foi derramado no coração deles e aconteceu como Jesus disse: vocês serão conhecidos como meu discípulo pelo fato de vocês amarem uns aos outros. Então no capítulo 2, no versículo 42, você vai ver que coisas impressionantes, que não é algo que um homem tenta se mudar a si mesmo, não é simplesmente uma mudança de comportamento declarada por uma pessoa: eu serei assim a partir de agora. Isso foi uma mudança que o Espírito Santo estava fazendo dentro deles. Aqui você vê, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, às orações. Todos, oh glória a Deus, todos estavam cheios de temor, de reverência. Todos estavam cheios de temor. Todos se dedicavam à oração. Todos se dedicavam, sabe? Hoje nós vemos na igreja algumas pessoas, umas mais aceleradas, outras mais com o pé no freio, não é? Umas estão na igreja, acreditam até numa medida em Deus, mas quando há manifestações do Espírito Santo, elas desconhecem aquilo, não é? E você vê algumas que temem mais a Deus, umas que são fiéis, outras que não são fiéis, mas algo impressionante estava acontecendo aqui. Não eram uns que eram e outros que não eram. Aqui diz que todos eram, todos perseveravam, todos oravam, todos repartiam pão, todos estavam em comunhão. Isso não pode ser outra coisa a não ser o Espírito Santo. Amém, queridos? Oh, glória a Deus. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. No início pelos apóstolos aqui, só que se você continuar a leitura, você vai ver que até pessoas, podemos dizer assim, simples, não é? Com um chamado que parece ser simples, diríamos assim, como servir apenas repartir o pão. Pessoas que tiveram essa demanda de repartir o pão, depois elas também faziam sinais e prodígios, grandes maravilhas entre o povo, por causa da pessoa do Espírito Santo. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Eles se mantinham unidos e tinham tudo em comum. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Vendendo suas propriedades e bens. Olha o coração deles, querido. O que aconteceu? Eles realmente estavam testemunhando que eles acreditavam em Deus. Eles estavam testemunhando, dando provas que eles haviam nascido de novo. Vendiam suas propriedades, vendiam seus bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, isso aqui é maravilhoso, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Maravilhoso. Todos os dias continuavam a se reunir no pátio do templo, partiam o pão em suas casas juntos, participavam das refeições com alegria e sinceridade no coração. Sabe quais eram os cultos? Hoje nós diminuímos a frequência de cultos, né? A igreja que tem mais culto, talvez vai ter na terça, na quinta-feira, no domingo, alguns cultos. Mas, queridos, eles estavam tão avivados, algo realmente mudou o coração deles, mudou a atitude, que eles se reuniam, eles faziam cultos, eles oravam todos os dias. Olha, e não eram pessoas que não trabalhavam, não era, na verdade o trabalho deles eram mais difíceis do que os dias de hoje. Hoje nós temos a tecnologia, hoje nós temos a facilidade de se locomover de um lugar para outro, mas naquela época tinha que andar, naquela época a alimentação não era tão fácil como a gente encontra hoje, a maioria vivia de plantar e colher, de mercados distantes de sua casa talvez. Então, com um trabalho braçal muito difícil, ainda assim, eles tinham o desejo, o ânimo, a alegria, o fogo de Deus para congregar todos os dias. Eu conheci um homem de Deus que, inclusive, esteve aqui nessa cidade, né? Há 7 anos atrás eu o vi, e 7 anos se passaram, eu tive a oportunidade de vê-lo de novo. Inclusive, eu convidei alguns irmãos para ir vê-lo comigo, não é? E ele conta de um avivamento que ele viveu, em que um culto começou, e aquele culto só parou 30 dias depois, não é? A presença de Deus estava tão manifesta, tão real, tão densa naquele lugar. A palavra de Deus estava com tanta realidade, com tanta convicção,
que aquele culto só terminou 30 dias depois. As pessoas, algumas ficaram na igreja, alguns que não podiam, tinham que trabalhar, elas iam para o trabalho, algumas que tinham horário de almoço de meio-dia às 2 horas da tarde, elas vinham para a igreja só para desfrutar do que estava acontecendo ali. E ele conta que naqueles 30 dias, ele saía do trabalho meio-dia, ia para a igreja, a presença de Deus era tão forte que mal ele chegava na igreja, ele disse que não conseguia nem ficar em pé. E a presença de Deus começou a transformar e a palavra de Deus começou a modificar o comportamento dele. Ele era um empresário e Deus falou com ele, particularmente, o chamado para a vida dele era ser um evangelista. E hoje ele está cumprindo isso. Ele foi capaz de deixar tudo, como a igreja de Atos, né, que abriu mão dos seus próprios bens para poder dar ao necessitado. Então, um homem no sã juízo da terra, não é? Ele não vai fazer isso, largar uma empresa para poder andar para lá e para cá, nas partes talvez mais pobres do mundo também, para poder estar pregando o evangelho, a não ser que ele viu algo que a maioria não viu, a não ser que ele ouviu algo que a maioria ouviu. Aleluia! E nós estivemos lá com ele, foi uma bênção muito grande, não é? Realmente a carga da presença de Deus na vida dele caiu como um martelo na minha cabeça naquele dia. Na verdade, ele só estava ministrando a palavra de uma forma muito simples, mas a presença de Deus, irmãos, ela me golpeou tão forte como Paulo no caminho para Damasco, e me jogou no chão, e ali o Senhor, oh glória, Deus, aleluia, e o Senhor falou mais algumas coisas para mim a respeito da minha vida particular, do ministério, e isso tem transformado a minha vida. Então, foi o que aconteceu aqui na igreja, uma igreja hoje que nós lemos Atos, e nós ficamos, desculpa a expressão, a gente fica babando, querendo que aconteça isso aqui, a cura de um mendigo aleijado, você conhece, capítulo 3, uma pessoa que estava todos os dias lá sentado pedindo esmola, Pedro agora cheio do Espírito Santo, quando chega lá, diz assim, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho é aquilo que eu recebi, é o que o profeta profetizou, é o Espírito sobre mim, eu tenho, eu te dou. Diz que num salto aquele homem se pôs de pé e passou a glorificar a Deus. Queridos, e muitas coisas extraordinárias aconteciam. Na hora da oferta era algo totalmente poderoso. Na hora de ofertar, uma vez um casal veio mentindo ao Espírito Santo com segundas intenções, e diz a Bíblia que eles caíram mortos diante de toda a igreja. Então a igreja era esse nível, não é? E você começa a ler, cristãos eram trasladados de um lugar para outro. Uma vez um homem chamado Filipe, pelo Espírito Santo, um anjo apareceu para ele, depois o Espírito Santo disse, aproxima-te daquela carruagem. Imagina, olha que loucura, um homem correndo ao lado de uma carruagem, sem saber o que iria acontecer. Ali estava sentado um homem importante, mas bendito seja Deus pelo Espírito Santo em nós, aleluia. E ele seguiu a direção do Espírito Santo, e ele disse, o que é que você está lendo? Um encontro divino aconteceu ali, só poderia ter sido Deus. E ele começa, aquele homem convida ele, vem para cá, ele senta ao lado ali e começa a anunciar Jesus no mesmo caminho, ainda caminho, ele aceita Jesus como Senhor e Salvador, não dá tempo nem dar curso de batismo, ele já pede para ser batizado ali no rio, e o Espírito Santo, na vista daquele homem, arrebata Filipe para outro lugar, e ele vem pregando a palavra até o lugar de onde ele tinha saído. Um homem chamado Cornélio orava continuamente, não acreditava ainda em Jesus como Senhor e Salvador, mas ele orava continuamente, ele queria conhecer a Deus, ele jejuava e dava esmola aos pobres, e diz que essa atitude subiu até Deus, e Deus de novo promove um encontro sobrenatural, um encontro divino para ele. Deus trata com Pedro, o apóstolo, ele sai de lá, vai na casa de Cornélio, e todos ali, mais uma vez se cumpre a palavra de Deus do batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre todos daquela casa, todos passam a falar em outras línguas, a mesma coisa que aconteceu em Atos, no capítulo 2. E você vê, irmãos, uma igreja, irmãos, que não media esforços, uma igreja que não tinha medo, uma igreja, aí você começa a ver agora mártires, pessoas que agora estavam dispostas a dar até a própria vida, e não negava Jesus. Era uma mudança extraordinária. Era algo extraordinário que estava acontecendo naqueles corações. Pessoas que falavam de Jesus e outras tinham raiva e ódio. Estevão, conspiraram contra a vida dele.
até que apedrejaram ele. Mas na morte dele, durante a morte, algo incrível acontece. Ele olha para os céus, vê Jesus e diz: Senhor, perdoa esses que estão me matando aqui, perdoa, eles não sabem o que fazem. Aquela cena da cruz, quando Jesus disse: perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem, se repetiu agora ele sendo a mesma testemunha em Estevão. Perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Tudo isso por causa do Espírito Santo que tinha sido derramado. Uma igreja impressionante, uma igreja que em 2 anos conseguiu conquistar um continente, a Ásia. Em 2 anos, um continente inteiro foi evangelizado, não é? E histórias impressionantes estão aqui em Atos. Mas eu te pergunto, Deus mudou? O Espírito Santo mudou? Isso aqui foi só para eles? Essa vida super vitoriosa, eu poderia dizer assim, essa vida mais elevada, foi só para eles? 1 milhão de vezes? Não. Essa vida é para nós, porque o segredo dela foi uma pessoa, e nós temos essa pessoa que é o Espírito Santo. Agora, a minha pergunta é, o porquê eles tinham isso, o porquê eles viviam isso, e como nós fazemos para viver isso, não é? Existe uma chave, existe algo que você pode fazer de propósito, só porque você quer, e alcançar esses resultados. Se você pergunta, você sabe do que você está falando, pregador? Eu vou dizer para você, um pouco. Nós já temos participado durante mais ou menos 10 anos, por aí, 1 década, vendo pessoas sendo curadas de forma sobrenatural, e mais do que curas e milagres que a gente já viu aqui nessa igreja mesmo, colunas tortas, não é, se endireitando, médicos comprovando isso, né, pessoas que estavam com hernia de disco, por causa do poder do Espírito Santo, a coluna se endireitou na hora, elas voltaram no médico, fizeram novos exames, e aquilo ali tem no nosso canal aí do Facebook, se você procurar um pouco há meses atrás aí, e elas foram curadas, o médico comprovou que aquilo simplesmente tinha sumido. Uma senhora, eu me lembro agora que ela veio aqui uma vez na igreja, por causa do nome de Jesus, o poder do Espírito Santo, um nódulo que ela tinha, e ela já tinha ido para fazer exames, né? E aquilo ali saiu de uma forma instantânea, apenas com o toque do poder de Deus. Segundo ela, já estava amedrontada, achando que eram coisas ruins, né, maléficas, como câncer, por exemplo, enfim. Isso já aconteceu bastante, continua acontecendo e vai acontecer mais ainda. Mas a minha pergunta é, o meu foco, talvez você esteja aí na sua casa dizendo, como eu queria saber, eu também, irmãos, há muitos anos atrás, eu queria saber como entrar nisso, qual é o caminho, e eu quero dizer para você que eu não estou vivendo tudo, mas eu estou caminhando para isso, e você também pode caminhar junto com a gente. Tem algo que você pode fazer, tem algo que você pode praticar de propósito e ver o que Deus tem para você acontecendo. Tem algo que você pode fazer e Jesus se tornar mais real para você. Tem algo que você pode fazer e esse temor de Deus crescer no seu coração. Tem algo que você pode fazer, que você mesmo e as pessoas vão dizer a seu respeito. Tinha que ser Deus, isso não é a mão do homem, isso é obra do Espírito Santo, não é? Agora veja, em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo, no capítulo 20, o livro de Atos, ele demorou aproximadamente um período de 3 décadas, 30 anos. É aqui que tem algo muito importante, eu quero que você preste bem atenção. Em Atos dos Apóstolos, Paulo, que era um perseguidor, agora, depois de perseguidor, ele passou a ser o maior defensor da igreja, e foi aquele que escreveu metade aí do Novo Testamento. Ele perseguia a igreja, teve um encontro com Jesus, foi cheio do Espírito Santo, e agora ele diz que oro em línguas mais do que todos vós, mais do que todos vocês. No capítulo 20, já tinha se passado mais ou menos 20 anos, após a inauguração dessa igreja de grande poder, grande milagre, e ele fala algo aqui impressionante. Ele diz aqui, se você pode acompanhar em Atos, no capítulo 20, no versículo 17, ele se encontra com alguns líderes da igreja e pastores na cidade de Éfeso, em Mileto, ele mandou chamar os irmãos da cidade de Éfeso, né, por estar colado ali essa cidade. Paulo mandou chamar os presbíteros, ou os líderes, os pastores da igreja de Éfeso. Então ele juntou alguns irmãos nessa cidade e de outra cidade, como Éfeso, por exemplo. Quando chegaram,
ele lhes disse, vocês sabem, veja o testemunho do apóstolo Paulo, como era o estilo de vida dele. Preste bem atenção. Vocês sabem como vivi todo o tempo, não de vez em quando e não só nos finais de semana, mas todo o tempo em que eu estive com vocês. Vocês sabem como eu vivi, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor, essa foi a forma que ele viveu. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus, por causa da mensagem que ele pregava, que era Jesus. Vocês sabem que eu não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas eu ensinei-lhes tudo publicamente, ensinei-lhes tudo, glória a Deus, tudo, publicamente e de casa em casa. Eu fui uma testemunha para vocês. Ele não estava apenas falando, mas provando, testemunhando, tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora, eu estou compelido pelo Espírito Santo para ir até Jerusalém. Eu não sei o que vai me acontecer ali, eu só sei de uma coisa, que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimento me esperam, não é? No versículo 24, todavia não me importo, nem considero minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida. E isso era o desejo que tinha no coração do apóstolo Paulo, sabe? Muitas pessoas hoje talvez desejam uma casa, desejam talvez um carro, desejam conquistar um estilo de vida diferente, mas eu quero dizer para você, queridos, que nada disso vai satisfazer o teu coração. Faz parte sim da palavra de Deus, a palavra de Deus, ela tem isso para nós. Uma das coisas que Jesus trouxe para nós naquela cruz ao morrer e ressuscitar, foi tirar as doenças do nosso corpo, nos dar saúde divina e nos prosperar. Isso é bíblico, isso faz parte do pacote da salvação. Salvação não é só ir para o céu, salvação é cura, é libertação, é a provisão de Deus acontecendo em nossa vida, é bem-estar, é segurança, tudo isso fala salvação. Mas olha, Paulo, ele tinha sim tudo isso operando na vida dele, mas ele disse, uma coisa que eu quero, uma coisa que é um foco da minha vida, é terminar, é fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, é correr todo o plano que Deus tem para a minha vida, não é ter isso, não é conquistar aquilo. Queridos, o coração desse homem foi totalmente modificado. O que eu quero é terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça ou da capacidade de Deus sobre os homens. Agora veja isso, algo triste começa a ser dito agora pelo apóstolo Paulo. Ele começa a dizer assim, agora eu sei, ou seja, é o que vai acontecer. Nenhum de vocês, entre os quais eu passei pregando, porque ele era um missionário, vamos dizer assim, ele ia em vários locais, estabelecia igrejas, levantava líderes e depois ele voltava de novo naquelas igrejas que ele tinha aberto para verificar como estava a fé das pessoas em Jesus Cristo. Mas agora algo que ele nunca disse, ele começa a dizer, eu sei que agora nenhum de vocês, pelo qual eu passei pregando o reino de Deus, verá novamente a minha face. Ele está dizendo, eu estou terminando a corrida, eu estou completando aquilo que Deus tem para mim, glória a Deus por isso. Ele estava terminando, não é? Eu costumo dizer que essa é a vontade de Deus. Deus não quer que você morra de doença, Deus não quer que você morra falido, Deus não quer que os problemas paralisem você, mas a promessa de Deus é que você complete a carreira que Ele tem, e depois que acabar a carreira na terra, ainda te sobre um tempo extra sobre essa terra, para você testemunhar, dizendo, eu combati o bom combate. Sabe, Deus não quer que as pessoas falem de você, ele combateu um bom combate, completou a carreira e guardou a fé, mas Deus quer que você possa dizer isso no final da sua vida, eu completei a carreira que Deus me deu, e agora eu estou pronto para ir. Isso é uma vida vitoriosa. E ele estava dizendo, agora eu sei, ele não foi pego de surpresa, ele disse, eu sei que vai me acontecer assim, eu tenho que ir e eu não vou voltar mais aqui, porque o meu ministério está chegando ao fim. E ele diz, portanto, eu lhe declaro hoje que eu estou inocente do sangue de todos vocês, pois não deixei de proclamar, de anunciar toda a vontade de Deus. Eu te pergunto, é possível conhecer a vontade de Deus? Sim, não uma parte,
Algumas pessoas só conhecem o mistério de Deus, não é? Ah, isso que Deus fez é mistério. Ah, aquilo ali é mistério. É tanto mistério, que a gente não sabe quem é Deus, o que Deus faz e o que Deus está para fazer. Mas Paulo disse, eu falei para vocês toda a vontade de Deus. Toda a vontade de Deus estava explícita, aberta, clara para esse homem. E as pessoas que o estavam ouvindo sabiam também de toda a vontade de Deus. Você gostaria de conhecer toda a vontade de Deus? É possível e Ele tem isso para todos nós, não é? Aleluia. Agora veja, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos ou pastores ou líderes, para pastorearem a igreja de Deus que Ele comprou com o seu próprio sangue. Veja agora a orientação super importante, as últimas orientações da vida de um homem, é as coisas mais importantes que ele vai falar. Ele disse, eu estou indo, não vou voltar aqui, e agora eu quero que vocês cuidem de vocês mesmos e do rebanho que o Espírito Santo colocou você para pastorear. Cuidado, assim como um pastor, ele vai levar as ovelhas literalmente para pastos verdejantes, para tomar água, para que elas possam se alimentar, para que elas possam crescer, elas possam ser fortificadas, elas possam reproduzir, e nisso está a glória do pastor. Não é? Quando as ovelhas estão fortes, estão crescendo, estão se multiplicando, é esse o trabalho do pastor. Ele está ali também para protegê-las de invasores, de perigos, de lobos, de coisas, animais ferozes que podem vir destruir o rebanho. E veja o que Paulo disse no versículo seguinte: sei que depois da minha partida, assim que eu sair de entre vocês, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos, além de lobos ferozes vindo de fora, o que é esses lobos ferozes? São doutrinas erradas, são ideologias que não está na palavra de Deus, é o desânimo, é a ansiedade, é a depressão, é tudo, irmãos, como as pessoas falam, o mal deste século. Hoje fala que a depressão, a ansiedade, não é? O pensamento acelerado é o mal desse século. Muitas pessoas aí estão passando o mal desse século e tantas outras coisas. Famílias estão sendo destruídas, crianças estão sendo ensinadas a que não tem problemas como elas nascem, se ela nasceu menino, se ela tem que ser menino quando continuar a vida, ela escolhe o que ela quer ser. Várias ideologias, vários pensamentos, a igreja está sendo bombardeada por todo tipo de pensamento, todo tipo de doutrina, e segundo a Bíblia, até ensinamentos de demônios. Era isso que era lobos ferozes. Então veja, a igreja começou no capítulo 1, capítulo 2, com o Espírito Santo, e coisas extraordinárias aconteceu. Mas Paulo disse, sabe, vocês devem ter cuidado para se manter dessa maneira. Vocês devem ter cuidado com a própria vida de vocês e sobre aqueles que estão ao seu cuidado, para que as coisas do mundo, o comportamento do mundo, não invada a igreja. Se Paulo estava dizendo isso pelo Espírito Santo, era porque justamente essas coisas poderiam acontecer. E aconteceu. Na verdade, pessoas, você vai ver que, e dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Eu te pergunto, como eles perderam o poder do Espírito Santo? Como pessoas hoje, nós lemos, por exemplo, Atos dos Apóstolos, nós vemos coisas grandes que aconteceram, mas porque essas coisas não estão acontecendo como Deus quer que aconteça. Queridos, eu te falo, não é Deus que marcou um dia específico em que vai começar um avivamento no Brasil. Muitas promessas são feitas para o Brasil, que agora é a nossa hora, que agora é a nossa vez de um avivamento que vai acontecer aqui. Eu quero dizer para você que essa é a ânsia da minha vida, essa é a minha grande busca. Eu quero tudo que Deus tem para a minha vida e para as pessoas. Eu quero entrar em tudo que Deus tem, tudo que Deus é. É para isso que eu vivo, eu te falo. Mas olha, não é Deus que marcou um dia em que isso acontecerá. Na verdade, o maior avivamento que Deus pôde ter dado à terra já aconteceu em Atos, no capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu. Mas o que tem acontecido hoje é que coisas de fora têm invadido a vida dos cristãos.
comportamentos errados, pessoas que ouvem a palavra de domingo a domingo, quinta a quinta, mas isso não faz diferença nenhuma na vida delas. Então você vai ver que essa igreja que começou como um foguete, mas da mesma forma que ela aconteceu, pessoas estavam agora trocando a verdade de Deus, distorcendo a verdade de Deus. Eu imagino que agora eles já não estavam mais todos os dias reunidos. Eu imagino que agora eles começaram a fraquejar na fé. Eu fico imaginando um homem do nível espiritual do apóstolo Paulo, em que a serpente uma vez picou ele. Todos que foram picados por aquela serpente morreram, inchavam, morriam, não é? E ele foi picado, diz que nem inchou, e as pessoas tinham ele como um Deus. É um Deus, só pode ser um Deus, né? Isso não acontece, é impressionante, nunca vimos isso acontecer. Isso era claro, o Espírito Santo na vida dele. Mas pessoas abandonaram ele. Você sabia que a Bíblia diz que pessoas abandonaram homens como esse? Pessoas que pregavam, testificavam de Deus, a maneira de vida delas eram totalmente modificadas, mas pessoas que começavam com muito ânimo, elas desanimavam no meio da caminhada. Talvez você esteja assim, talvez você conhece alguém. A história se fala de muitos pastores que se suicidam, não suportam a pressão, eles entram. Na verdade, se a gente entender mesmo a palavra, nem pressão a gente deveria carregar sobre nós, porque a Bíblia diz que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, ou eu vou traduzir aqui, toda a pressão deve ser lançada sobre o Senhor. Mas próprios pregadores da palavra estão tirando a sua própria vida. Pessoas que começam na igreja tão bem, cadê fulano? Talvez você conheça pessoas assim, talvez da sua própria família. O que aconteceu com essas pessoas? Não protegeram a verdade, não protegeram a fé, não protegeram e fizeram aumentar. Não só proteger, mas fazer aumentar. Deus não quer que você só proteja o fogo de Deus que tem no seu coração. Deus quer que você faça aumentar esse fogo. Porque eu vou te dizer uma coisa, uma hora esse fogo que você tem de Deus no coração, se você não aumentar, não vai ser suficiente, porque nós somos seres insaciáveis, que somente pode ser saciado por mais de Deus. Eu já fui tocado por Deus, irmãos, de formas impressionantes. Eu poderia contar para você aqui o que já aconteceu comigo, e talvez muitos de vocês iriam até criticar, iriam falar coisas, não pode, não é bem assim, isso aí é loucura da cabeça dele. Mas eu quero te dizer, por mais encontros que eu já tive com Deus, que foram impressionantes, eu te digo, glória a Deus por tudo que aconteceu, mas entenda, é como se nada tivesse acontecido e eu quero mais de novo, eu quero mais. Então o fogo de ontem não serve para hoje. Deus não quer que você só proteja o fogo de hoje, Deus quer que você aumente o fogo do Espírito Santo que você tem no seu coração. Amém? Paulo disse, olha, vigiem, tomem cuidado, porque vai vir mesmo. E eu quero te dizer para você, vem mesmo. O diabo vem mesmo, esse mundo vem mesmo contra você, as tentações vêm mesmo contra você. Tudo que você tem que fazer é se proteger, guardar a sua fé. E aqui algo impressionante, o Espírito Santo falou comigo. Uma vez, estudando a palavra, o Senhor começou a falar coisas no meu coração, e eu fui lá para confirmar se tudo aquilo estava correto. Às vezes ele fala, mas a gente tem que ir para a palavra, a gente não pode aceitar nada que não esteja escrito, não é? Veja bem, Atos dos Apóstolos foi escrito mais ou menos num período de 30 anos. Capítulo 28, você não vai ver mais nada escrito a partir disso. 30 anos, eu acredito que já era o período em que a igreja já estava praticamente se declinando. Por que eu digo isso? Porque 30 anos se passaram, um homem chamado Judas, um apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, ele escreveu uma carta tão simples, e talvez, como um pregador falou, a Bíblia, ela tem uma extensão de literatura muito grande. Você começa a ler isso aqui, algumas pessoas vão conseguir em um mês, quem lê muito para conseguir em um mês, mas eu já vi pessoas que conseguiram ler a Bíblia em um mês, em 2 meses, outros em 6 meses, até 1 ano. As pessoas começam a ler a extensão da Bíblia, mas eu vou dizer para você que ela é mais profunda do que extensa. A palavra de Deus, ela tem mais uma profundidade do que uma extensão de letras, não é? Então, em uma carta que nem capítulo 2 tem, Judas, só um capítulo 1, vamos dizer assim, você vê algo tão curto, mas eu te digo, queridos, é algo tão profundo,
Ali, na verdade, é tão profundo que Judas vai trazer a medicação, a solução dos céus para o problema de, por assim dizer, Atos dos Apóstolos. Vocês começaram bem, vocês começaram com o fogo do Espírito Santo, muitos de vocês morreram em prol do Evangelho, muitos de vocês derramaram suas finanças no Evangelho, e sabe, o que fez isso foi a fé no coração em Cristo. A fé de vocês era tão grande, era como se Judas estivesse dizendo assim, que vocês não mediam esforço nenhum. Eles não viviam pelas emoções, eles viviam pela revelação de Jesus Cristo. E sabe o que é que Judas fala? Em Judas tem o remédio. E sabe, eu pensando nessa mensagem, e sem um exagero, sem tentar chamar a sua atenção, eu queria colocar um título assim, se fosse colocar um título, né? A extrema importância da oração em outras línguas. O quão importante é orar em outras línguas. Antes da gente ir para Judas, e eu já finalizo minha palavra em Judas, eu quero te falar de uma forma tão simples, porque muitas pessoas não sabem sobre isso. Algumas pessoas, alguns pregadores talvez deixem esse assunto para muito depois na vida de um cristão. Eu mesmo nasci praticamente numa igreja aos 2 anos de idade, meu pai se converteu. Aos 16 anos eu já pastoreava uma igreja, aos 16 anos, não é? Pregava o evangelho, mas eu nunca vi homens me ensinar sobre isso, sobre como, por assim dizer, tá? Eu estou falando uma linguagem que fica mais fácil de entender, como ter mais de Deus, como, na verdade Deus já deu tudo que Ele tem, mas como ter essa realidade, como entrar numa realidade, como ser mudado de fato pelo Espírito Santo. Como aquela fome, aquele anseio, aquele desejo, como pode ser suprido dentro de mim, não é? Então, eu tinha esse desejo muito grande, mas eu não sabia que isso estava escondido em coisas tão simples, como a palavra de Deus vai revelar aqui, eu quero mostrar para você. Então, aos 16 anos eu fui batizado com o Espírito Santo, aconteceu comigo aquilo que em Atos capítulo 2 fala, eu fui batizado com o Espírito Santo, repousou sobre mim essas línguas, e eu comecei a falar em outras línguas, mas eu não sabia o propósito dessas línguas, como a maioria dos crentes não sabem. Eu pensava que era só uma confirmação do Espírito Santo. Eu pensava que essa linguagem era só para confirmar que eu estava sendo cheio do Espírito Santo, e pronto. E de vez em quando, num culto, vez e outra, o Espírito Santo me visitaria, e quando eu sentisse a presença de Deus, oh, aleluia, e ficasse um pouco emocionado, eu começaria a falar naquela linguagem sobrenatural, e era todo o entendimento que eu tinha. Até que eu descobri que era muito mais do que isso, que você pode falar quando você quiser, quanto tempo você quiser, e aonde você quiser, porque Deus deixou na sua mão a decisão de tê-lo o quanto você quiser. Você pode ir fundo com Deus até aonde você quiser. Essa decisão não é de Deus, essa decisão é do ser humano, é do cristão, é do filho de Deus, não é? Então, em Judas, no capítulo 1, não tem capítulo, né? Veja bem, como resolver esse problema? E eu estou dizendo para você, talvez você se sinta frio, talvez você está na igreja ouvindo os pastores, sabe, pulam, como eu mesmo, eu gosto de pular, pregar pulando, falando, eu sou muito assim expressivo, não é? E talvez essas palavras não entram no coração. Tem pessoas, irmãos, que Jesus pode descer aqui, aparecer para alguns aqui ou em qualquer outra igreja, e simplesmente aquilo não fará diferença nenhuma. Eu ouvi o crente Reagan falando, pessoas não reconheceriam se o Espírito Santo aparecesse do outro lado da rua, com um chapéu bem grandão, vermelho, para chamar a atenção, passaria batido, e elas não saberiam que aquilo ali era Deus, não é? Então, pessoas hoje estão na igreja frias, mortas, são vivos em Cristo, mas estão mortos. As obras, sabe, eles fazem o máximo que eles podem fazer para o evangelho, eles tentam se envolver com o máximo de que pode se envolver na igreja, mas ainda eles sentem algo, está faltando algo, ainda uma convicção falta. Se você luta contra essa falta de convicção, se você quer ser cheio da convicção, se você quer ser tomado pela plenitude de Deus, tem como?
E Judas fala sobre isso. Ele fala assim: amados, no versículo 3, embora estivesse muito ansioso por escrever-lhes acerca da salvação que compartilhamos. Essa era o teor da carta. Ele queria falar sobre a salvação, sobre aquilo que foi feito em Cristo Jesus, sobre aquilo que nós recebemos de graça, sobre os pecados nossos que foram perdoados, sobre as doenças que foram carregadas. Ele queria mostrar que, falar sobre o que significa ser filho de Deus, os benefícios. Somos herdeiros de todas as promessas de Deus por sermos filhos. Ele ia falar sobre isso. 30 anos da igreja se passou e ele iria escrever uma carta sobre isso. Mas ele diz: olha, eu percebi no meu coração, eu senti uma necessidade, quase que uma obrigação no meu coração, de escrever insistindo, não é? Insistindo, encorajando vocês a batalhar por essa fé que foi entregue para vocês. Aquela igreja que agora já não estava mais avivada, aqueles crentes que não estavam mais afogueados, eles não perderam a fé, estava lá o tempo todo, mas eles precisavam batalhar pela fé e se levantar no coração. Queridos, o que a fé pode fazer com você? Leia Hebreus, no capítulo 11 você vai ver o que a fé fez. A fé fez pessoas alcançarem as promessas. A fé fez pessoas serem protegidas da força do fogo. A fé fez pessoas recobrarem dos mortos vivos, pessoas da sua família. A fé fez coisas extraordinárias. E o diabo estava tentando, com falsas doutrinas, com a ilusão deste mundo, com distrações, abafar essa fé. E Judas estava dizendo: tudo o que você precisa é batalhar por essa fé, sabe? Batalhar por essa fé diligentemente. Eu tenho uma anotação aqui bem interessante. Batalhar diligente significa lutar por uma questão, ou combater por uma verdade. Retrata pessoas que estão se debatendo entre problemas de verdade e engano. É o que acontece hoje. Pessoas que estão sendo guiados, tomados pelas suas emoções. Como você vai prosperar nesse tempo de crise, se não for pela palavra? Porque os noticiários estão aí, dizendo que você vai morrer. Não sai, praticamente está dizendo assim: não sai de casa, você vai morrer. Não saia de casa, porque se você sair e respirar o ar, você vai morrer. Quantos morreram? E aí, a crise está pegando, o dinheiro está se acabando nos cofres públicos. É isso que o diabo quer fazer com nós, filhos de Deus, que acreditemos na mensagem do mundo, no natural, naquilo que vemos, naquilo que ouvimos. Queridos, se fosse assim, Daniel teria sido devorado pelos leões, mas não foi, porque existe a fé. Se fosse assim, pessoas não teriam recobrado seus mortos, mas recobrou dos mortos os seus entes queridos por causa da fé. Se foi assim, homens da fraqueza não tirariam força. É possível da fraqueza tirar força. É possível no momento da dificuldade nós prosperarmos. É possível nesse momento de doença nós permanecermos imunes a ela. É possível por causa da fé. Ah, mas isso é uma loucura. Talvez os homens sábios da terra falem. A Bíblia diz: o evangelho é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós não é loucura. É poder de Deus, é a sabedoria de Deus, é a provisão de Deus. Aleluia! Por isso que Judas disse agora, depois de 30 anos, ele escreve uma carta, sabe? Você deve batalhar pela sua fé. Você deve proteger isso, porque é isso que vai blindar você. É isso que vai ser o acesso para a sabedoria de Deus. É por aí que você vai alcançar o favor de Deus. Batalhem diligentemente por essa fé. E infelizmente os próximos versículos de Judas, eu não vou ler, já vou finalizar no versículo 19 e 20. Mas se você ler aí, muito curto, ele vai dizer: porque alguns já se infiltraram entre vocês. E ele diz: pessoas que parecem nuvens que são carregadas, mas não tem chuvas. Pessoas, ele finaliza aqui dizendo: olha, estes são os que causam divisões entre vocês. Divisões de quê? Da vida espiritual e da vida terrena.
Você não pode estar dividido entre dois pensamentos. Você não pode estar andando com medo e depois acreditando de vez em quando. Divisões entre o que Deus disse e mas agora eu não sinto que aquilo vai acontecer. O que eu sinto é isso. Divisões. Estes causam divisões. Estes seguem a tendência da forma de pensar, o raciocínio humano. Eles seguem a emoção, a mentalidade, a ideologia humana. Mas, queridos, mais uma vez, como eu comecei essa pregação, mas ele diz: mas vós, porém, amados, aqui está fazendo uma distinção. Você não precisa seguir suas emoções, você não precisa ser derrotado como o mundo está sendo. É claro que eu não estou aqui desprezando as pessoas que infelizmente estão perdendo suas vidas, famílias que estão sofrendo com isso, pessoas que realmente estão passando por grandes necessidades, e nós temos que fazer algo por essas pessoas. Mas eu quero te dizer, queridos, que não foi assim, não é o plano de Deus, isso não é Deus, não é Deus, isso não é Deus. Estes seguem a tendência natural da alma, mas aqui diz no versículo 20, edifiquem-se, porém, amados. Tem uma tradução que diz: vós, porém, amados. Ou seja, com vocês é diferente o negócio. Como se batalha pela fé? Como guardar a fé? Como fazer o fogo de Deus aumentar? Como viver pela fé, pelo que Deus falou, pela revelação de Deus, e não pelas emoções, pelos sentidos, pelo que você sente, pelo que o mundo prega. Aqui diz como. Eu poderia terminar a palavra aqui e dizer: viva pela fé, irmãos. E você: oh, glória a Deus, vou viver pela fé. E depois você: mas como é que eu faço isso? Como é que eu batalho pela fé? Toda vez que a Bíblia fala para você fazer algo, também ela vai ensinar como você faz. No versículo 20 diz: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé. Por que santíssima fé? É o mais alto nível de fé que existe. Como eu faço para me jogar a essa fé? Como eu faço para edificar minha vida na fé? Além da palavra de Deus que você já sabe, aqui diz: orando no Espírito Santo. Orando no Espírito Santo. É aqui que entra a mensagem da oração em línguas que eu não sabia. Eu pensava que orar em línguas era só uma manifestação sobrenatural de Deus num culto de domingo, ou num culto pentecostal, quando eu sentia algo. Mas olha, se aqui diz que você pode edificar a sua fé, e aqui não falou aonde nem quando, então está dizendo que você pode fazer aonde quiser e quando você quiser. Você sabia que me desculpa falar assim, mas essa coisa tão simples, o falar em outras línguas, é muito mais, queridos, do que a gente tem imaginado. Foi uma carta que Deus inspirou um homem para poder corrigir um grande problema da igreja em Atos dos Apóstolos. Quando Paulo disse: vai vir lobos, vai vir doutrinas falsas. E Judas diz: edifiquem-se, porém, na fé santíssima. Quando você está edificado na fé santíssima, você não precisa de homens tentando empolgar você para vir para a igreja. Você não precisa de homens para fazer você dizimar e ofertar. Não precisa de homens tentando fazer os 3 jeitos para você não faltar naquele mês. Olha, por favor, irmãos, não falta não, o dízimo esse mês não precisa, porque você está com fé em Cristo. Você sabe, porque sabe o que a palavra de Deus diz, e você está convencido a respeito dela. Quando você está andando em plena fé, vai vir as circunstâncias, vai vir as tribulações, mas eu te digo, de todas elas, o Senhor vai te livrar. Algo tão poderoso, algo tão simples: orar em outras línguas. E eu comecei a minha vida de oração, orando de forma simples, de uma forma tão tranquila, hora após hora, tempo após tempo. Em outra live eu falo para você como a gente tem sido guiado pelo Espírito Santo, que tem acontecido com a nossa vida. Mas eu quero te dizer que pessoas têm sido impactadas através das nossas vidas. Nós já, aqui na cidade de Sorocaba, nós já visitamos algumas pessoas que hoje estão conosco. Pessoas que, um grande sucesso, tinha tudo para ter sucesso, mas estavam aprisionadas pelas suas emoções, aprisionadas pelos relatórios médicos, aprisionadas pelo sistema desse mundo. Até que a palavra de Deus chegou, e isso foi quebrado na vida delas. Pessoas amarguradas estão sendo livres. Pessoas doentes, curadas. Pessoas estão prosperando e vão prosperar muito mais.
muito mais. É a proposta de Deus, é o plano de Deus. Orem em outras línguas. É por isso que eu te digo a extrema importância dessa oração em outras línguas. Talvez você que ainda não se tornou um cristão, não entregou sua vida para Jesus como seu Senhor e Salvador, talvez você não esteja entendendo a extensão dessa mensagem, mas eu vou resumir toda essa mensagem que eu preguei para você em 10 segundos. Você precisa acreditar em Jesus como seu Senhor e Salvador, confessá-lo de todo o coração aí onde você está e acreditar que Ele vai te encher do Espírito Santo. Você pode nos procurar após a abertura da igreja de novo. As igrejas aqui em Sorocaba por enquanto estão fechadas, mas vão se reabrir. Creio em Deus que logo logo, e você pode nos procurar, nós vamos orar por você. Você vai receber o dom do Espírito Santo, ou até na sua casa. Eu já vi pessoas recebendo em casa, sem a gente orar mesmo, elas crendo e elas recebem, porque isso é para todos. E nós podemos ensinar você os segredos da oração em outras línguas, e você ter uma vida totalmente transformada. Você vai entrar em um caminho que você verá transformações. Amém? Igreja do Senhor Jesus Cristo, ore em outras línguas. Ore o máximo que você puder. Sabe, se você diz, eu já oro o dia inteiro, então dobra o dia inteiro a oração, não tem problema. Ora quando você acordar, ora quando você ir para o trabalho, ora quando você estiver no trabalho. Mas como assim eu vou orar em línguas lá no trabalho? Sim, baixinho, sem ninguém perceber. Só você e Deus, como estivesse cochichando. Isso vai funcionar. Isso vai tirar você das emoções. Talvez você está tomando remédio e não tem mais solução para o seu caso segundo a medicina. Para a medicina talvez não tenha solução, mas para Jesus tem solução. Só para você ficar feliz, esses dias nós fomos em um hospital aqui na cidade. Uma criança estava com, como é que fala o problema? Me esqueci agora o nome. Meningite, não é isso? É isso aí, né? Esse diabo aí estava na cabeça da criança. E no final fomos lá numa tarde. O Espírito Santo disse: apenas põe as suas mãos sobre ela, ela será curada. Eu fui lá, fiz isso no nome de Jesus. E voltamos para casa. No final da tarde para a noite, a família me passa um telefone dizendo: olha, o médico disse que a situação piorou e a medicação não fez nenhum efeito e ela vai ser entubada, vai ser conduzida ao coma, não é? Vamos forçar ela a entrar em coma, né? Coma induzido. Eu não sei essas linguagens médicas, eu não sou médico. Ela vai ser induzida ao coma porque a febre está piorando e a infecção está aumentando. Mas eu disse, não, mas eu ouvi certo. Deus disse, coloca as mãos sobre os enfermos, ela será curada. E eu disse, fica em paz, porque Deus já fez o que tem que ser feito. Ela está curada. Queridos, ela recebeu alta no outro dia de 1h da tarde. No outro dia o médico teve que colocar no relatório lá e falou com a mãe: nós não sabemos explicar, a medicina não explica isso, mas ela de uma forma sobrenatural foi curada, não sabemos explicar isso, simplesmente ela está curada. E ela voltou para casa no outro dia, 1h da tarde. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus pela palavra dele e muito obrigado, Senhor, pela oração em outras línguas, que se você acompanhar a gente, você vai ser muito abençoado e ensinado a orar muito em outras línguas e ver a sua vida ser transformada. Amém? Vamos ficar por aqui então. Esse é o nosso culto de domingo. A gente está fazendo mesmo como uma live aqui. A gente tem apenas algumas pessoas aqui, o permitido dentro da igreja, nos ajudando aqui. Mas logo logo a gente vai voltar com todos os membros, quando for permitido aí pelo governo, enfim, pela prefeitura. Glória a Deus. Mas foi um prazer ter você aqui com a gente. Compartilhe essa live, esteja junto com a gente, tá bom? E nos acompanha nas redes sociais: Facebook, Instagram e YouTube. E você que quer mais de Deus, eu uso essa expressão, mas se você quer conhecer mais o Senhor, vai lá no YouTube, Verbo da Vida Sorocaba. Eu deixei uma mensagem lá, uma profecia do próprio Deus nos chamando para ter muita comunhão. Você vai ver o que aconteceu nessa live. A unção de Deus, o poder de Deus caiu sobre mim de uma forma muito impressionante. Eu garanto para você, se você assistir com sede e fome, a unção, a presença de Deus que veio sobre mim, vai tocar em você, na sua casa, aonde você está. Depois eu fui me assistir de novo, e toda vez que eu assisto, aquela presença vem de novo, é muito forte, gente. Então,
aproveita aí e seja abençoado, tá bom? Nós vamos ficar por aqui. Você que é da nossa igreja, você pode acessar a rede social Facebook, lá está a conta da igreja, né? Você que é crente, é da igreja, é dizimista, é ofertante, entende os princípios bíblicos, você pode ir lá, acessar a conta da igreja e fazer o seu compromisso com Deus ou a sua doação. Se você não faz parte desse ministério, mas quer abençoar esse ministério, você também pode fazer o mesmo. Faça conforme Deus falar ao seu coração, tá bom? Deus abençoe, um ótimo domingo e uma ótima semana. Quinta-feira, 20 horas, estaremos aqui. Deus abençoe.